Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 4, que tem como título Relacionamento entre amigos. Dentro deste tema, nós vamos falar sobre 3 assuntos. E o primeiro deles será amigos mais chegados do que irmãos. Em segundo lugar, vamos falar sobre tipos de amizade. E em terceiro e último lugar, vamos falar sobre além do virtual. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Item número 1. Amigos mais chegados do que irmãos. Definição de amizade. Podemos definir o termo amizade como sendo um relacionamento pessoal, voluntário, entre 2 ou mais pessoas que se consolida em uma base afetiva de um bem-querer mútuo, uma demonstração de carinho, uma manifestação de fidelidade, lealdade, compreensão, confiança, proteção, etc. Mas quais são as características da verdadeira amizade? A verdadeira amizade apresenta diversas características, porém, dentre as principais, podemos mencionar, em primeiro lugar, ela tem um caráter universal, ou seja, a amizade alcança todas as pessoas, independente de gênero, raça, cor, classe social, religião, gostos, vontades, vínculos relacionais ou de terem laços consanguíneos ou não. Como, por exemplo, a amizade que ocorre entre homens e mulheres, pessoas com grau de parentesco, marido e mulher, irmãos de sangue, enamorados e demais pessoas com relacionamento social. Vamos fazer uma leitura na primeira carta de João, capítulo de número 3, versículos 11 a 18, que caracteriza então esta condição, esta característica da amizade ser universal. Diz assim a palavra do Senhor: Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. Portanto, aí assume um caráter universal, esta relação social entre as pessoas. Como segunda característica, e essa é a base fundamental, é o amor fraternal. A base da verdadeira amizade, ela é suportada pelo amor fraternal, que se manifesta pela dedicação absoluta de uma pessoa para outra.
sem qualquer interesse de troca de benesses, favores ou recompensa, sempre visando construir uma sólida relação social e fazer o bem. Na carta aos Romanos, capítulo de número 12, versículo 10, diz o seguinte, a palavra do Senhor: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Portanto, outra característica da amizade verdadeira é o amor fraternal. Mas, como base fundamental da verdadeira amizade, aí nós temos o amor ágape. A verdadeira amizade entre cristãos ou entre pessoas sempre está alicerçada no amor ágape, como fundamento base. Ou seja, no amor de Deus, este amor, ele demonstra paciência, ele demonstra bondade. Este amor, ele não tem ciúme, ele não possui orgulho, nem vaidade, nem trata as pessoas com grosseria, não se irrita e nem guarda mágoas. Portanto, é um amor puro, incondicional. E esse amor, ou seja, as características desse amor, está exatamente na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 13, versículos 4 ao 8, que diz o seguinte: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Portanto, a outra base, mais fundamental ainda, o alicerce, é o amor ágape, o amor de Deus na verdadeira amizade. Portanto, em termos resumidos, a amizade verdadeira, ela está pautada em 3 fundamentos base. Ela é universal, ou seja, para todas as pessoas. Ela embute na sua essência o amor fraternal e também o amor ágape. Vamos passar agora a falar sobre a visão bíblica para a verdadeira amizade. A Bíblia Sagrada, ela não apresenta a essência da amizade de forma sistêmica, ou seja, não apresenta a amizade como uma doutrina ou como ou numa condição sistematizada. Porém, a Bíblia Sagrada ela esclarece sem dúvidas que a essência da verdadeira amizade é importante. E por isso ela menciona alguns pontos que nós passamos então a discutir neste momento. A verdadeira amizade, do ponto de vista bíblico, não depende de vínculos consanguíneos ou de nenhum outro vínculo. Esta amizade apresentada na Bíblia é muito mais forte e muito mais consolidada do que uma relação consanguínea ou do que qualquer outro tipo de vínculo. Portanto, lá em Provérbios, capítulo 18, fala exatamente esta condição de que a amizade ela não depende de vínculos. Provérbios 18, 24 diz assim: o homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Portanto, aí nós temos uma relação direta de que a amizade, a verdadeira amizade, não depende de vínculos. Em segundo lugar, a visão bíblica para a verdadeira amizade diz que esta amizade depende, para ser verdadeira, depende de uma excelência de caráter moral.
ou seja, na Bíblia Sagrada, a integridade moral e um ilibado caráter demonstrado nas relações de amizade consubstanciam a uma pessoa ser chamada de verdadeiro amigo. E na carta de Tiago, capítulo de número 2, versículo 23, diz assim a palavra do Senhor: e se cumpriu a escritura, ao qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça, e foi chamado amigo de Deus. Abraão foi chamado amigo de Deus, ou seja, depende de uma excelência de caráter moral, demonstrado por Abraão durante a sua vida, durante a sua relação com Deus aqui na terra. Ainda para a visão bíblica de uma verdadeira amizade, é que esta amizade respeita todos os valores morais e espirituais. A palavra de Deus nos mostra que o grau de hierarquia e de autoridade de uma pessoa para com outro é respeitado e tido como valores imutáveis. Porém, a amizade também permeia as relações entre estas pessoas, demonstrando a sua abrangência, profundidade e especialmente o grau de independência. Portanto, a verdadeira amizade não se confunde com, por exemplo, um grau de hierarquia ou de uma autoridade de uma pessoa sobre outra, porque a amizade verdadeira ela é pura e respeita todos estes valores, isto é, não passa por cima desses valores. E nós temos então no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, em seu capítulo de número 15, versículo 15, esta verdade. Diz assim a palavra do Senhor. João 15, 15. Já não vos chamo servos. Isso aqui é Jesus falando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Outra visão bíblica para uma verdadeira amizade é o exemplo. E Jesus é um exemplo de verdadeira amizade. A maior demonstração de verdadeira amizade, de amor para com o próximo, foi dado por Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, no lugar de toda a humanidade. João 15, 13 diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Passemos agora a estudar exemplos clássicos de verdadeira amizade na Bíblia Sagrada. Muitos são os exemplos de amizades registrados na Palavra de Deus. Entretanto, queremos mencionar um relacionamento pessoal entre dois grandes servos de Deus nos mais diversos momentos históricos de suas respectivas jornadas ministeriais. Estamos nos referindo a Moisés e Josué quanto aos seguintes acontecimentos que resultaram na demonstração de uma verdadeira amizade. E o primeiro acontecimento que demonstrou confiança no amigo foi que Josué recebeu de Moisés a missão de combater o exército dos amalequitas, numa sangrenta guerra. E então Josué partiu para cumprir a sua missão, tendo então a confiança de que venceria a batalha sob a proteção de Deus, segundo a orientação e a cobertura espiritual de Moisés. E nós podemos ler este fato em Êxodo, capítulo de número 17, versículos de número 8 a 16, que diz o seguinte: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu
no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por debaixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória no livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Portanto, aí a confiança de Josué com relação a Moisés. Em segundo lugar, um outro acontecimento importante que caracterizou a prontidão em servir ao amigo. Isso quer dizer que Moisés ele estava prestes a subir ao Monte Sinai para receber as placas com os 10 mandamentos do Senhor. E então ele convoca o seu auxiliar Josué para ir com ele. E Moisés foi prontamente atendido por Josué. Portanto, neste acontecimento, Josué demonstra a prontidão em servir ao amigo. Êxodo, capítulo de número 24, versículos 12 ao 18, diz assim: então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi, para os ensinares. Levantou-se Moisés com Josué seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciãos: esperai-nos aqui até que voltemos a vós outros. Eis que Arão e Ur ficam convosco. Quem tiver alguma questão, se chegará a eles. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte, e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Portanto, aqui Josué pronto para servir a Moisés. Um terceiro episódio da história destes 2 grandes homens de Deus mostra a preservação dos direitos do amigo, ou seja, um amigo querendo preservar os direitos do outro. Moisés tinha a prerrogativa de ser a voz de Deus para o povo. Porém, em uma ocasião, vários homens de Israel profetizaram através do Espírito Santo. E Josué, preocupado com a liderança de seu Senhor, solicita a Moisés que não deixassem os homens profetizarem também, o que foi orientado a contemplar a ação de Deus no meio do povo. Números, no livro de Números, capítulo de número 11, Números, capítulo de número 11, versículos 21 a 30, diz o seguinte: Números, capítulo 11, versículo 21 a 30. Respondeu Moisés: 600.000 homens de pé, e este povo no meio do qual estou, e tu disseste: dá-lhes carne, a comerão um mês inteiro. Matar-se-ão para eles rebanhos de ovelhas e de gados que lhes bastem. Ou se ajuntarão para eles todos os peixes do mar que lhe bastem. Porém, o Senhor respondeu a Moisés: ter-se-ia encurtada a mão do Senhor, agora mesmo verás se cumprirá ou não a minha palavra. Saiu Moisés e referiu ao povo as palavras do Senhor. E ajuntou 70 homens dos anciãos do povo e o pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou:
e tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém, no arraial ficaram 2 homens. Um se chamava Eldade e o outro Medade. Repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizaram no arraial. Então correu um moço e o anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizam no arraial. Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lo. Porém Moisés lhe disse: Tem tu ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. Portanto, aqui, nesse momento em que Deus designa homens, 70 anciãos, para ajudar a Moisés, e eles profetizam, então Josué, querendo preservar somente esse direito para o amigo, ele é repreendido por Moisés, mas foi uma intenção, vamos dizer assim, de carinho, de preservação do amigo Moisés por parte de Josué. Em outro episódio, o amigo ele ora e abençoa o outro amigo. Chegou a hora de encontrar um líder substituto para Moisés. Então Deus indicou Josué como substituto de Moisés e ordenou a Moisés que o consagrasse e abençoasse Josué diante do povo como novo líder. Moisés não se prendeu a cargos, nem ao poder, nem à autoridade, nem aos seus interesses próprios. E então abençoou ao amigo Josué como novo líder do povo de Israel. E nós podemos ler no livro de Números, capítulo de número 27, versículos 12 a 23. Números 27, 12 a 23, diz assim a palavra do Senhor. Depois disse o Senhor a Moisés: sobre este monte Abarim, e vê a terra que dei aos filhos de Israel. E tendo-a visto, serás recolhido também ao teu povo, assim como foi teu irmão Arão. Porquanto no deserto de Zim, na tenda da congregação, fostes rebeldes ao meu mandato de me santificar nas águas diante dos seus olhos. São estas águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim. Então disse Moisés ao Senhor: o Senhor, autor e conservador de toda vida, ponha um homem sobre esta congregação, que saia adiante deles e que entre adiante deles e que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não tem pastor. Disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem que há o Espírito, e impõe-lhe as mãos. Apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe à vista dele as tuas ordens. Põe sobre ele a tua autoridade, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Apresentar-se-á perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo do Urim, perante o Senhor. Segundo a sua palavra sairão, e segundo a sua palavra entrarão, ele e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. Fez Moisés como lhe ordenara o Senhor, porque tomou Josué e apresentou perante Eleazar o sacerdote e perante toda a congregação. E lhe impôs as mãos e lhe deu as suas ordens, como o Senhor falara por intermédio de Moisés. Portanto, aqui Josué é designado sucessor de Moisés. E Moisés abençoa, ora e abençoa pelo seu amigo. Portanto, nestes 4 episódios, deste exemplo clássico de verdadeira amizade entre Moisés e Josué,
foi demonstrado confiança no amigo, prontidão em servir ao amigo, preservação dos direitos e interesses do amigo e a oração e o abençoar o amigo sempre. Passemos agora a estudar o item 2 da lição, que fala sobre tipos de amizade. No sentido exato da palavra, a amizade não comporta tipos, pois qualquer relação social que não guarda as características de uma verdadeira amizade não é amizade, e sim meramente uma relação social de afinidade, de permanência de contato pessoal, semelhança de gostos, vontades e personalidades, que são elementos que podem iniciar uma progressão de uma simples relação social para uma amizade verdadeira. A amizade verdadeira e perfeita, ela se configura na excelência moral de uma pessoa para com a outra, no bem-querer mútuo, sem depender de circunstâncias de tempos bons ou ruins, sem interesses particulares e que guardam uma relação de amizade sólida, duradoura ao longo do tempo. Qualquer distorção destes valores em uma relação social podemos classificar como não sendo amizade e nem caracterizar como um tipo de amizade, considerando ainda que regras de condutas de amizade, ainda que sejam refinadas, não transformam o caráter de uma pessoa para o exercício da amizade verdadeira. Tipificar tipos de amizades nos parece distorcer este sublime sentimento humano, pois se existir qualquer ação entre as pessoas que prejudique ao próximo, um ao outro, isto não é amizade ou tipo de amizade. Amizade, em sua essência, é uma só, relacionada ao desejo de viver bem e em prol de nosso próximo. Não queremos aqui estabelecer nenhum tipo de regra de conduta para se ter amizade. Na realidade, nós vamos neste momento falar sobre o exercício da amizade verdadeira. E nós acreditamos que para ser um amigo exemplar, como já mencionamos, essa condição ela perpassa por uma excelência moral e pelo amor de Deus. Isto quer dizer que tanto a excelência moral, como o outro, o amor de Deus, só pode ser exercido por um ser humano se ele desenvolver em si o fruto do Espírito Santo, em sua totalidade, das 9 virtudes espirituais, a saber. Então, quando o ser humano tem estas virtudes, estas 9 virtudes do fruto do Espírito Santo, então ele exercita com qualquer pessoa uma verdadeira amizade. E então nós vamos passar a falar agora sobre estas 9 virtudes que cada ser humano deve ter para ter uma excelência de amizade, para exercitar a amizade verdadeira. E em primeiro lugar, então nós vamos fazer uma leitura aqui na carta aos Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número Gálatas, capítulo 5, versículo de número 22 ao 23. Diz assim a palavra do Senhor: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, ou seja, não há transgressão. Portanto, o homem, o ser humano que estabelecer na sua alma, no seu ser, o fruto do Espírito, ou seja, estas 9 qualidades, ele sempre exercerá uma amizade verdadeira
com relação ao seu próximo. E o primeiro que nós vamos mencionar é a primeira virtude, a primeira qualidade do fruto do Espírito é o amor. E este amor ele é incondicional, ou seja, ele é capaz de amar até mesmo os próprios inimigos. Então vamos fazer uma leitura no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, em seu capítulo de número 5, versículo 46 a 48, que diz o seguinte: Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amares os que vos amam, que recompensas tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste. Portanto, este amor é um amor incondicional que ama até mesmo os próprios inimigos. E quem tem este amor realmente tem uma verdadeira amizade. Em segundo lugar, nós temos como virtude a alegria. É a alegria que independe das circunstâncias, sejam boas ou ruins, que vivemos, sendo esta alegria de caráter permanente por ter sido alcançado pela graça da salvação em Jesus Cristo. Aquele que é salvo em Jesus sempre vive em uma alegria permanente, não aquela alegria de sentimento pontual, mas uma alegria permanente de saber que, apesar de todos os problemas que passamos, de todas as aflições, no íntimo da sua alma, ele tem a alegria de que ele é salvo, de que ele terá uma vida eterna, uma vida sem aflições, sem angústias, sem dor, sem lágrimas, sem doenças. E, portanto, esta alegria de ser salvo, ela também, vamos dizer assim, ela induz em que haja uma amizade verdadeira, porque sempre esta amizade vai ser permeada por alegria. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 7, versículo 4, diz assim a palavra do Senhor: Muito grande é a minha franqueza para convosco, e muito me glorio por vossa causa. Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo, ou seja, de alegria, em toda a nossa tribulação. Atos, capítulo de número 13, versículos 48 a 52, diz assim: Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se, ou seja, alegravam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Portanto, esta alegria era independente das circunstâncias, das perseguições. E é isso que deve pautar, então, a nossa amizade, esta alegria permanente. A outra qualidade, a outra virtude é a paz do fruto do Espírito, que deve permear também as amizades. É a paz caracterizada de forma tridimensional. Na dimensão vertical, paz com Deus. Na dimensão horizontal, paz com o próximo. E na dimensão em profundidade ou interior, paz consigo mesmo. E na carta aos Romanos, capítulo de número 5,
versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A paz com Deus. Romanos capítulo 12, versículo 18, diz assim a palavra do Senhor. Romanos capítulo 12, versículo 18. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Vou ler a partir do 17. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Ou seja, a paz horizontal com o próximo. E também a paz em profundidade, que nós podemos ler na carta aos Filipenses, capítulo de número 4, versículo 7, que diz: E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Portanto, a paz interior. Como quarta virtude, com relação ao fruto do Espírito e também que deve permear o exercício de uma amizade verdadeira, é a paciência. A paciência, ela se reflete na capacidade de suportar as perseguições e incompreensões dos outros. E nós podemos ler na carta aos Efésios, capítulo de número 4, versículo 2, que diz então o seguinte. Vamos ler o versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Ou seja, a paciência, suportando uns aos outros. Em quinto lugar, nós temos como a virtude a benignidade. A benignidade é a capacidade de ser gentil para com os outros, ou seja, demonstrar delicadeza em todas as ações com relação ao próximo. E Tito, na carta a Tito, há uma menção sobre esta virtude. Tito, capítulo de número 3, versículos 12 a 15. Diz assim a palavra do Senhor. Quando te enviar Temas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras, a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Todos os que se acham comigo te saúda. Saúda quantos nos amam na fé. A graça seja com todos vós. Como sexta virtude do fruto do Espírito e que deve permear o exercício de uma amizade verdadeira é a bondade. E esta é a capacidade de praticar o bem a todos, sem qualquer interesse particular ou recompensa. E nós podemos ler isto em Romanos, capítulo de número 15, versículo 14, que diz assim a palavra do Senhor: E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Em sétimo lugar, nós temos a fidelidade como virtude. E esta é a virtude que, através de atos e práticas, o cristão demonstra ser fiel a Deus e ser fiel ao próximo, independente das circunstâncias. Portanto, esta é uma outra virtude que deve permear o exercício de uma amizade verdadeira, a fidelidade. E nós podemos ler isso na primeira carta de Pedro,
capítulo de número 1, primeira carta de Pedro, capítulo de número 1, versículo 6 e 7. Diz assim a palavra do Senhor: nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais, com alegria indizível e cheio de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Portanto, esta fidelidade, esta fé. E, em oitavo lugar, nós temos a mansidão. É uma virtude de que, em meio a verdadeiras situações desagradáveis e de perturbação, a pessoa se mantém serena e pacífica. E isso também permeia o exercício de uma verdadeira amizade. Muitas vezes nós temos que ter esta serenidade, temos que ser pacífico com relação à nossa relação social de amizade. E na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 20 a 23, diz assim a palavra do Senhor: pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados, por isso o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, e os suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Portanto, a mansidão, paciência, questão serena. E, por fim, nós temos o domínio próprio como a nona qualidade, a nona virtude. E esta é a virtude de controlar as paixões da carne, ou evitar palavras e atos que não corroboram com a vontade de Deus. E nós podemos ler isto na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 10, versículo 13, que diz o seguinte: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar, ou seja, o domínio próprio, controlar as paixões da carne, ou seja, ter resiliência, ter resistência, ainda que seja confrontado. Portanto, o exercício da amizade verdadeira é quando o ser humano, então, desenvolve na sua alma, no seu ser, o fruto do Espírito, com as suas 9 qualidades. E se eu exercito a minha amizade segundo estas qualidades, então eu tenho uma verdadeira amizade. E dentre estas qualidades, como já mencionamos, nós temos o amor, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Isto quer dizer que o cristão, em todas as suas relações sociais, interpessoais, deve ter estas 9 qualidades no seu proceder. Passemos então agora para o item 3 da lição, que fala sobre além do virtual. Em primeiro lugar, as vãs filosofias e modernas tecnologias, vamos falar aqui das vãs filosofias e modernas tecnologias que atrapalham as amizades. As plataformas do relativismo, que é a doutrina que prega que algo é relativo, ou seja, contrária a uma ideia absoluta e varia conforme a época, o lugar, o grupo social, ou seja, o que é certo para uma pessoa é errada para outra e vice-versa,
bem como o secularismo, que é a doutrina que afirma que o homem tem direito a ser livre do jugo e de ensinamento religioso, promove nas relações sociais o impedimento de uma verdadeira amizade. Permite, ou seja, o impedimento de que as amizades sejam, ou seja, impede que as amizades sejam consolidadas numa base estável, pois as duas doutrinas, essas duas plataformas, promove o egocentrismo. E esse egocentrismo que prevalece como ponto central filosófico faz com que as amizades, então, não sejam consolidadas numa base de verdade. Mas, por outro lado, nós temos que considerar que as modernas tecnologias de comunicação à distância, apesar de contribuírem para o contato e desenvolvimento das relações sociais, ao mesmo tempo elas separam as pessoas nas ideias e no contato pessoal, que é uma necessidade premente do ser humano. E assim, a conversa pessoal, ela se consubstancia em frias palavras escritas em computadores, em smartphones. E estas escritas não exprimem sentimentos de qualquer ordem, que é uma necessidade nas relações humanas. Por isso, o homem tem a necessidade de se relacionar com as outras pessoas. O homem tem a necessidade de se relacionar pessoalmente, pois quando Deus criou Adão, disse que não era bom que o homem ficasse só. E então criou Eva, uma mulher auxiliadora, para se complementarem mutuamente e de sua relação matrimonial estabelecerem também uma amizade, visando para ambos um bem-estar emocional, social e espiritual. E nós podemos ver então esta condição de que o homem tem necessidade de se relacionar em Gênesis capítulo 2, versículos 18 a 25, que diz assim: Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, as aves dos céus, e a todos os animais selváticos para o homem. Todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomando uma das suas costelas, e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou numa mulher. Ele a trouxe. E disse o homem: Esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só pessoa. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Observe que aqui no versículo 18, o Senhor diz assim: Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Portanto, o homem tem essa necessidade de se relacionar pessoalmente e não à distância através de aparelhos eletrônicos. Para nós cristãos, Deus deseja estabelecer uma relação muito especial com cada um de nós, mas deseja também que entre nós haja uma relação de verdadeira amizade e com a mais absoluta certeza que só nós desenvolveremos esta amizade se participarmos de uma convivência em comunidade, especialmente na igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isto está registrado
na carta aos Hebreus, capítulo de número 10, versículo 24 a 25, que diz o seguinte: consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos demonstrações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Portanto, mantenha suas relações sociais de amizade de forma pessoal e não meramente através de aparelhos eletrônicos à distância, onde as palavras são frias e não fazem esta relação se fortalecer. Concluindo a nossa aula de hoje. Hoje em dia, achar um verdadeiro amigo é tarefa dificílima. Mas se nos relacionarmos com um verdadeiro amigo chamado Jesus, nós vamos aprender e saberemos que jamais seremos abandonados por Ele. Nós vamos aprender o que é a verdadeira amizade e jamais seremos abandonados por Ele. Jamais seremos decepcionados por Ele ou frustrados. E nós vamos entender, mas vamos entender certamente a essência da verdadeira amizade para praticarmos reciprocamente este sublime relacionamento com o nosso próximo. E assim chegamos ao final da nossa aula de hoje. Uma bênção especial de Deus para você. Amor a Cristo. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.